Pais me expulsaram de casa para colocar o namorado da minha irmã, que está grávida. Parte 1. Quando penso em como tudo começou, sempre volto para aquela casa pequena no fim da Laurel Creek Drive, num bairro tranquilo nos arredores de San Antonio, Texas. Da rua parecia acolhedora. Por dentro era um campo minado. Vivíamos os 4. Meus pais, minha irmã mais velha e eu. A casa tinha 2 quartos e um corredor que servia de depósito, onde caixas antigas se empilhavam. Meu quarto era o menor. Eu o chamava de meu refúgio, mesmo quando o teto gotejava nas tempestades de verão. Trabalhava num drive-thru na Bandera Road. Era cansativo, mas dava para pagar minhas próprias coisas e de vez em quando comprar cordas novas para o meu violão. Meus pais achavam que era só uma fase. Até você entrar na faculdade, diziam. Como se todos os meus planos fossem temporários. Mas o problema não era o que eu fazia, e sim quem eu era dentro daquela casa. Minha irmã, a preferida, sempre foi o centro de tudo. Qualquer escolha dela virava prioridade. Meus pais a tratavam como se ainda tivesse 10 anos, mesmo depois que começou a trabalhar e sair quase todas as noites. Eu era a filha independente. Aqui, não dava trabalho. No fundo, isso só significava que ninguém notava quando eu precisava de alguma coisa. Lembro de uma noite específica, no começo de fevereiro. Cheguei do trabalho por volta das 22 horas e ouvi vozes da cozinha. O som da panela de pressão. Eu entrei devagar, tentando entender o clima. Minha irmã gesticulava forte, a voz subindo. Ele tem que vir pra cá, mãe. Eu não posso fazer isso sozinha. Meu pai estava sentado, os braços cruzados. Minha mãe olhou pra mim com aquele sorriso que é metade desculpa, metade aviso. Ninguém explicou nada. E eu também não perguntei. Mas naquela noite, algo mudou no ar. Uma tensão. Nos dias seguintes, começaram as conversas sussurradas. As portas fechadas. Eu fingia não perceber. Tocava violão no quarto, gravava as músicas que compunha e pensava que podia me proteger do que vinha pela frente. 2 dias depois daquela noite tensa, minha irmã me chamou para conversar. Estava com o cabelo preso num coque desajeitado e as mãos inquietas sobre a mesa da cozinha. Eu ainda segurava um copo de suco quando ela soltou. Estou grávida. Por um segundo, achei que tinha entendido errado. Minha mãe estava parada perto do fogão, mexendo o molho, fingindo que não ouvia, mas o jeito como a colher tremia entregava tudo. Meu pai só levantou os olhos do jornal e disse, num tom que era metade surpresa, metade alívio. Bom, então a gente vai precisar se organizar. Organizar. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça a noite inteira. Nos dias seguintes, a casa virou um campo de planejamento improvisado. As conversas vinham sempre carregadas de culpa e justificativas. É o certo a se fazer. O bebê precisa de um lar estável. O pai tem que estar presente. Foi nesse ponto que o nome dele começou a aparecer demais nas frases. O namorado dela. O sujeito que eu só tinha visto 2 ou 3 vezes. Ele não morava na cidade. Trabalhava em construção civil numa cidade vizinha. E segundo minha irmã, estava procurando um lugar melhor. De repente, todos começaram a falar sobre ajudar ele a se instalar. Naquela mesma semana, ouvi minha mãe dizer: o quarto de hóspede seria muito pequeno para 2, e o bebê vai precisar de espaço. Eu entendi antes mesmo que terminasse a frase. O quarto de hóspedes era o meu. No domingo seguinte, durante o almoço, as intenções ficaram explícitas. A mesa estava cheia. Meu pai começou devagar, mexendo o garfo no prato. Você já tem 18 anos, querida. É uma boa hora para começar a vida adulta, não acha? A frase veio doce demais, e por isso doeu mais. Olhei para minha irmã. Ela não dizia nada, mas o olhar era firme, quase impaciente. Parecia torcer para eu concordar logo. Quer dizer que vocês querem que eu saia de casa? Perguntei tentando controlar a voz. Minha mãe respirou fundo e foi ela quem respondeu. Ninguém quer te expulsar, filha. Mas precisamos pensar no bebê. A casa é pequena e sua irmã vai precisar de ajuda. Ajuda. Sempre essa palavra. Sempre com o mesmo peso disfarçado. Nos dias seguintes, o clima ficou insuportável. Eles falavam em voz baixa, planejavam visitas ao médico, faziam listas de compras. Uma noite tentei conversar com minha irmã. Ela estava no sofá, enrolada num cobertor, assistindo a um programa qualquer. Você acha mesmo que é justo eu sair? Perguntei. Ela demorou para responder. Não é questão de justiça, é de necessidade. Você vai ficar bem. Você sempre dá um jeito. Esse você sempre dá um jeito me atingiu como um soco. Eu não queria dar um jeito. Queria que alguém, só uma vez, tentasse me manter por perto. No dia seguinte, deixei o violão guardado no armário. Nem toquei. O aviso veio numa tarde de março. Minha mãe me chamou até a sala, onde meu pai já me esperava sentado na poltrona. Aquele olhar de quem ensaiou o discurso mais de uma vez. A televisão estava ligada num volume baixo, passando um noticiário qualquer. E por um instante pensei que talvez fosse só mais uma conversa sobre o futuro. Dessas que terminam com um pense com calma. Mas não foi. Decidimos que seria melhor você procurar um lugar seu.
disse ele sem rodeios. Minha mãe completou. Não é que a gente queira que você vá embora, é só... A casa está ficando apertada e o bebê vai chegar logo. Fiquei parada, tentando entender se era sério. Nenhum deles olhou pra mim de verdade. Falavam comigo como quem resolve um problema logístico, como se eu fosse uma cadeira sobrando na sala. Senti o ar secar na garganta. Perguntei pra onde exatamente eles achavam que eu iria. Meu pai levantou os ombros. Você pode ficar com seus avós por um tempo. Ou dividir um lugar com alguma amiga. Você é responsável, vai saber se virar. Aquele vai saber se virar foi o golpe final. Era o jeito deles de dizer que a culpa era minha por não ter pra onde ir. Naquela noite não dormi. Fiquei sentada na cama, olhando pro teto rachado. Às 2 da madrugada comecei a arrumar minhas coisas. O quarto parecia menor conforme eu guardava cada coisa. O violão, o caderno de anotações, a caixa com fotos antigas. Nada cabia direito dentro da mala. Minha irmã me observava da porta com os braços cruzados sobre a barriga já crescida. Não disse nada. Só olhou, e aquilo foi pior do que qualquer palavra. Antes de sair, passei pela sala. Meus pais dormiam no sofá. Por um instante pensei em deixar um bilhete, mas não deixei nada. Queria que percebessem o vazio do quarto por conta própria. O táxi chegou atrasado, e eu fiquei sentada na calçada com a mala entre os joelhos, esperando. Quando as luzes do carro apareceram no fim da rua, senti um peso no peito que não tinha nome. A viagem até a casa dos meus avós levou pouco mais de 40 minutos. O motorista tentava puxar conversa, mas eu só respondia com monossílabos. Quando chegamos, meu avô já estava acordado. Ele tinha insônia crônica, passava as noites ouvindo rádio no quintal. Abriu o portão sem perguntar nada. Me olhou de cima a baixo, percebeu que eu estava sozinha e apenas disse: "Entra, menina, depois a gente fala." Naquele momento, algo dentro de mim desabou. Deitei no sofá da sala, ainda de roupa e sapatos. Pela primeira vez na vida, percebi que eu não tinha mais casa. Só um lugar para dormir. Atualização 1. As primeiras semanas foram uma confusão. Meus avós eram gentis, mas desconfortáveis com a situação. A casa deles tinha regras próprias, silêncios longos e uma rotina quase cerimonial. Eu acordava antes do sol, ajudava minha avó na cozinha e tentava não ocupar espaço demais. Meu avô raramente falava sobre meus pais, mas às vezes, enquanto cortava o pão, soltava frases soltas como: "Filho que se esquece de onde veio acaba se perdendo no caminho." Eu fingia que não era pra mim. Durante as noites pegava o violão e tocava devagar, quase sem som. Tocava pra não pensar. Foi nessa época que recebi a carta. Um envelope branco, sem remetente, mas com a caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. O nome da minha irmã, no canto. A carta era curta, escrita com caneta azul num papel de caderno arrancado às pressas. O envelope não trazia endereço de retorno, só meu nome completo, escrito com o mesmo capricho que ela usava nos cartões de aniversário quando éramos pequenas. Sentei no sofá dos meus avós, ainda com o cabelo molhado do banho, e fiquei olhando para o papel dobrado. Abri devagar, quase esperando que o conteúdo explodisse. Você sabe que eu não queria que fosse assim. O problema nunca foi você, mas ele. Eu precisava ter certeza de que ele ficaria comigo. As palavras vinham em sequência, tentando parecer justificativas, mas soavam como desculpas. Ela dizia que o namorado era um pouco impulsivo, que olhava demais para outras mulheres, e que eu chamava a atenção sem querer. Disse que, se ele morasse na mesma casa que eu, as coisas poderiam se complicar. Complicar. Ela usou essa palavra 4 vezes. No final, ainda teve a audácia de escrever: "Você é bonita e livre. Eu nunca seria capaz de competir com isso." Eu li e reli, sentindo o estômago revirar. Aquilo não era um pedido de perdão. Era um manifesto de culpa mal disfarçada. Ela me expulsou da minha própria casa porque tinha medo de perder um homem que, pelo que ela mesma admitia, não valia nada. A carta terminava com: "Espero que um dia você entenda. Fiz o que precisava." Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.